Bom dia, igreja. Graça e a paz, nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa série de pregações em Atos. Estamos chegando no fim do livro de Atos. E quanto mais vai chegando no fim, vai acontecendo muito mais coisas. A gente viu que o livro de Atos é muito dinâmico e o finalzinho dele também são tantos relatos de uma precisão histórica e pormenorizada de Lucas. É até difícil enxergar cada ponto ali que o pessoal passa nas viagens missionárias de Paulo. Nós estamos aqui no retorno da terceira viagem, e que é o prelúdio dos acontecimentos ali da prisão em Jerusalém, e depois a quarta viagem, que na verdade, proporcionada pelo Estado romano, Paulo preso ali, indo para Roma, E vamos fazer uma breve recapitulação do culto anterior, bem breve mesmo. Então, na mensagem do culto anterior, foi uma mensagem de despedida, foi o tema, Então, o apóstolo Paulo se despedindo ali dos discípulos. Então, foi visto 3 acontecimentos de despedida, a viagem de despedida, um culto de despedida, teve uma mensagem de despedida, o discurso aos presbíteros de Éfeso, foi dado ênfase também ao coração do apóstolo Paulo, destacando que ele serviu ao Senhor com humildade, lágrimas e fidelidade. Ele também não buscava o sustento, só o necessário para ele e para aqueles que estavam fazendo a obra com ele. O apóstolo Paulo, ele reforça que proclamou os desígnios de Deus. Ele estava comprometido em terminar sua carreira. E também foi visto a advertência aos líderes quanto aos perigos que viriam, depois que o apóstolo Paulo deixasse ali aquelas igrejas, os perigos ao redor, os lobos, os falsos profetas que surgiriam, e a seriedade de cuidar da igreja que Deus comprou com o sangue de Jesus, o sangue do seu próprio Filho, e a despedida de Paulo em joelhos, em oração, deixando um modelo de liderança ali. E no dia de hoje nós vamos ver o tema principal aqui do dia de hoje, é o missionário incompreendido. Então, o apóstolo Paulo ali, no retorno da terceira viagem, já trazendo relatos, sempre trazia relatos de suas viagens, a gente vai ver que esse missionário, o apóstolo Paulo, foi incompreendido. Ele foi incompreendido de 3 formas. Os amigos de Paulo não entenderam seus planos. A gente vai ver que a igreja de Jerusalém não entendeu sua mensagem. E os judeus, como um todo, aí quando fala os judeus, aqueles que não creram em Jesus, não entenderam o seu ministério. Então, esses 3 tópicos que a gente vai ver. Tá? Então, a viagem aqui, tem várias paradas, nesse retorno da terceira viagem, passando por Jerusalém. E então a gente vai destacar esses 3 tópicos, Os amigos de Paulo não entendendo seus planos, a igreja de Jerusalém não entendeu sua mensagem, e os judeus como um todo não entenderam seu ministério. Para isso foi lido Atos 21, de 1 a 14, e agora a gente vai esmiuçar alguns pontos. E é interessante que até sem combinar, o Daniel fez a conexão com relação à escola dominical e ao culto. E ao ler, Atos 21, do 1 ao 14, a gente vê essa conexão. Ele está falando sobre o verdadeiro discípulo, e o apóstolo Paulo, nesses exemplos, em todos os exemplos que ele deu, e agora mais nesse finalzinho que, além de já ter sofrido bastante, ele vai sofrer mais ainda. E nessa questão dos amigos não entender os planos de Paulo e preocupados com ele voltar para Jerusalém, Paulo dá essa declaração,
que vocês estão apertando meu coração? Eu estou pronto para morrer por Cristo. Então, a gente vai destacar esses pontos aí. Então, na viagem de volta, né, ele está focado em voltar para Jerusalém. Isso a gente vê nos versículos 21, de 1 a 3. Nós não vamos ler, vamos encerrar só alguns, tá? Vamos abrir no versículo 21, de 3 a 6, a gente vê essa preocupação dos amigos, né? Vamos ler. Atos 21, de 3 a 6. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegando a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. Até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Notem que Lucas volta a usar a primeira pessoa do plural, né? Nós. Então Lucas estava junto aqui com a delegação. Tá? Então quando a gente vê os amigos de Paulo ali, os discípulos preocupados, sabendo que lá em Jerusalém o que estava reservado era perseguição, sofrimento, cadeias, prisão, eles, interessante, que movidos pelo Espírito, advertiram, não volta para Jerusalém. Só que os planos de Deus eram outros, né? Fazia parte ali o retorno para Jerusalém. A gente vai ver que muita coisa importante aconteceu em Jerusalém antes da 4ª viagem ali, preso e indo para Roma. E isso também estava nos desígnios de Deus. Então, às vezes, algumas reflexões, né? Mesmo as pessoas piedosas, temente a Deus, às vezes não podem enxergar todo o plano de Deus. Às vezes o plano de Deus não está totalmente revelado, né? O apóstolo Paulo, ele continuou firme, não, eu vou seguir os planos de Deus. Continuando a nossa leitura. Aí depois veio o aviso do profeta Ágabo, né? Aquele que também, quando estava tendo uma fome lá em Jerusalém, é o mesmo Ágabo lá de alguns capítulos atrás de Atos. Continuando a nossa leitura aqui, Atos 21, a partir do versículo 7. Quando nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Aqui só uma observação, né? Lembra, Filipe, um dos 7. Quem que eram outros dos 7? Estevão, né? Então, Filipe e Estevão trabalharam juntos. Então, Filipe conhecia Estevão. Quem consentia na morte de Estevão? O apóstolo Paulo. Interessante esse encontro do apóstolo Paulo com Filipe aqui, né? Acho que foi um momento interessante, né? E aí continua a nossa leitura. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isto, diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então o profeta Ágabo trouxe mais drama ainda, né? Ele teatralizou o que ia acontecer com Paulo, e aquilo tocou mais ainda aí os discípulos e insistiam com Paulo. Paulo, não volta para Jerusalém, não volta, vai ter perseguição, vai ter prisão. Mas aí a gente lê no versículo 13, né? Essa importantíssima e forte declaração de Paulo, né? Então ele respondeu: que fazeis chorando
e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo foi bem claro, né? Esse é o verdadeiro discipulado. E aí no versículo 14, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. E quando a gente analisa esses textos, né, e os discípulos de todo o coração, movidos pelo Espírito, eles estavam advertindo, Paulo, não volta, não volta. E Paulo dessa declaração forte. E quando a gente vai um pouquinho lá para frente, a gente não vai ler, né? A gente vai ler sim, vai. Atos 23, 1 e 23, 11, a gente vê que o desígnio de Deus era Paulo voltar para Jerusalém, que depois ele ia para Roma. Atos 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Isso diante do sinédrio lá em Jerusalém, tá? E aí o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, era para Paulo ir para Jerusalém, ele deu testemunhos importantíssimos ali diante do Sinédrio, talvez ali a última pregação forte para que os judeus tivessem uma oportunidade ainda de enxergar os planos de Deus para a igreja, para os gentios, para os judeus, quebrando aquela muralha entre gentios e judeus. Aquele testemunho de Paulo em Jerusalém era importantíssimo para isso. Talvez a última chance ali para o Sinédrio, para os saduceus, para os fariseus, para os doutores da lei judaica lá, ter mais um contato com a pregação de Paulo. E era para ele estar em Jerusalém e dali ir para Roma. Então Paulo obedeceu os desígnios de Deus ali. Ele se arriscou para enfrentar o problema central da igreja. Ali ainda havia a divisão entre judeus legalistas e gentios. A gente vai ver já já. Ainda tinha a questão dos judaizantes, tinha a não compreensão dos judeus com relação aos planos de Deus. E nesse ponto a gente faz algumas reflexões, né? Deus às vezes nos leva justamente ao lugar de maior tensão para sermos parte da solução. Paulo tinha que ir para Jerusalém, naquele palco tenso ali, aquele lugar tenso, para dar o seu testemunho. E a obediência não é ausência de risco, né? Obedecer a Deus quer dizer que não vai ter risco, não vai ter problemas. Na verdade, Deus vai estar junto lá, resolvendo, ajudando, fortalecendo os problemas, mas o embate, principalmente ao declarar as verdades de Deus, o Evangelho, o embate sempre vai ter, o inimigo sempre vai agir, como nós estamos vendo ao longo dos relatos de Atos. Tá? Então nós vemos essa não compreensão inicial dos discípulos, dos amigos de Paulo. Agora o próximo tópico, a igreja de Jerusalém não entendeu sua mensagem. Segundo tópico, então. A igreja de Jerusalém não entendeu a mensagem de Paulo. Então nós vamos lá para Atos 21, a partir do versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram
e todos são zelosos da lei. Aqui a igreja de Jerusalém começa a fazer uma introdução aqui. O que está falando para Paulo? Tem muitos judeus que creram e são zelosos da lei. Aí versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo vai, relata minuciosamente o que ele tem feito, né, tudo que Deus havia feito entre os gentios, ele como um instrumento de Deus. Os presbíteros se alegram com o que Deus fez, mas logo revelam uma preocupação. A preocupação com a ala judaica zelosa pela lei. A igreja estava preocupada com isso. Ok, Paulo, você fez por intermédio, Deus, por ser intermédio, fez maravilhas, mas tem uma ala zelosa aqui, judeus que creram, que estão preocupados com a lei. E aí fala de rumores. Esses rumores aqui, que foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E isso é mentira, né? Era fofoca. E a gente vê que Paulo, durante toda a sua caminhada, ele tomou vários cuidados. Quando ele estava com Timóteo, lembra que Timóteo, filho de mãe judia, pai grego, por ser filho de mãe judia, o apóstolo Paulo, lá em Atos 16:3, fez com que Timóteo fosse circuncidado. Ele teve essa visão, esse cuidado, né? Então a gente vê esses boatos, essas mentiras, e aí essa preocupação da igreja ainda ali e fazer essa conciliação entre os costumes da lei e o evangelho. E eles fazem uma proposta como um gesto conciliador. Isso a igreja propondo para o apóstolo Paulo. A gente vê isso no versículo 23 a 25. Vamos lá. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que, voluntariamente, aceitaram um voto. É o voto do nazireu, do nazirado, tá? Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais lícitas. 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então eles pedem para que Paulo pegue esses 4 homens e acompanhe, faça todo o rito da lei judaica, conforme o voto de Nazireu, ele também se purificasse, para dizer, eu, Paulo, como judeu, observo alguns ritos da lei, mas não para a salvação, e sim para dizer, ele, como judeu, ele não deixou de ser judeu. Isso para que esses boatos fossem afastados, né? Essa foi a proposta da igreja. A ideia aqui não é salvação, mas uma sensibilidade cultural. Paulo aceita, o apóstolo Paulo aceita, né? Mas ele não está negociando o evangelho, mas usando dessa liberdade por ser judeu, ele faz, né, esse rito, para evitar desnecessárias divisões ali. Coisas que nós devemos destacar, né? Em coisas essenciais, Paulo sempre mostrou firmeza, né?
nisso que não estava falando de salvação, e sim apenas seguir ele como judeu, ele poderia fazer aquilo, Paulo aceita e o faz, para evitar essa divisão e evitar esse mal falado, esses boatos, né, que correram mais rápido que as verdades, né? Mas nisso a gente vê essa preocupação dos judeus e ainda apaziguar aqueles judeus que creram, mas ainda são muito zelosos da lei. Ainda há esse problema dos judaizantes. Então, a igreja de Jerusalém ainda não tinha entendido plenamente. Então, havia essa preocupação e ainda seguia alguns ritos. O objetivo era nobre, né? Evitar o conflito, divisão, mas ainda tinha essa preocupação com os judeus zelosos da lei, judaizantes. Paulo segue o conselho, vai ao templo, e isso se segue. Terceiro tópico. Os judeus, aí agora estamos falando dos judeus que não creram em Jesus, não entenderam o ministério de Paulo. Isso nós vamos lá para Atos 21, a partir do versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, mesmo esse esforço de Paulo, seguindo ali, fazendo o voto dos 4 homens de Nazireu, dando testemunho, e que ainda observava daquilo que não conflitava com a mensagem da salvação do Evangelho, ainda seguia os costumes da lei, não por ordenança. Mesmo dando aquele testemunho, os judeus que não creram continuou acusando ele de dissensão, de ser contra a lei, ser contra Jerusalém. E era de se esperar aqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho, que não entenderiam realmente o ministério de Paulo. E isso fica claro nesse último contato de Paulo com o povo judeu em Jerusalém. Ainda fica muito claro que desde a crucificação de Jesus, que eles clamam: não queremos que esse governe sobre nós. De todas as viagens e o testemunho de Paulo, o testemunho da igreja que estava em Jerusalém, e o apóstolo Paulo indo para Jerusalém, e toda a pregação depois que ele vai ter em Jerusalém, o judeu ainda não creu, não aceitou. Foi a última oportunidade ali, pelo menos do apóstolo Paulo, em pregar e colocar tudo que Deus fez por intermédio dele. Isso nós vamos ver. Continuando a nossa leitura. Versículo 30. Antes de a gente continuar a leitura, a gente vê aqui, pois antes tinham visto Trófimo e Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Mais uma mentira, só porque Paulo estava com Trófimo com Trófimo, que era gentil, eles estavam mentindo e deduziram que Paulo tinha introduzido um gentil no templo. Era mentira. Então, esse preconceito, né, do povo judeu que não creu aqui em Jesus trouxe essas lógicas falsas, essa mentira, essa acusação mentirosa, né, que ele havia introduzido um gentil no templo. E aí a gente vê
Nós vamos pular para o versículo 37. Diante de toda essa situação de prisão, todo o tumulto ali em Jerusalém, Paulo aproveita a oportunidade para testemunhar. Então esse é o ponto, um dos pontos principais nessa situação confusa. A gente não vai ler aqui os detalhes da prisão dele ali, do centurião romano prendendo. A gente vai enxergar aqui o foco principal. Por que Paulo tinha que voltar para Jerusalém? Ele aproveita para testemunhar. Vamos lá para o versículo 37 do capítulo 21. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? O que está acontecendo aqui? Paulo já fala o grego e já surpreende o centurião romano aqui. E ele estava confundindo Paulo com um egípcio que estava causando ali um alvoroço. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo. Então ali Paulo começa a argumentação, ele vai dar o testemunho da conversão dele, tudo que ele tem feito até aquele momento. E essa é uma pregação completa e a última chance ali daquele povo de Jerusalém, dos judeus, escutarem ali o apóstolo Paulo e ter esse privilégio, né? Deus deu esse privilégio de escutar diretamente do apóstolo Paulo tudo aquilo que Deus fez nas 3 viagens missionárias, e eles vão desperdiçar essa chance. Primeiro, Paulo conta da sua conversão extraordinária. Isso a gente vê lá de 22, capítulo 22, de 6 a 16. E no seu início do discurso, Paulo começa a elogiar o zelo dos ouvintes, assim como ele sempre faz, né? Em Atenas ele fez isso e conecta ao público ali, né? Isso a gente lê lá no comecinho do 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando viram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então ele traz, vocês são zelosos? Isso é muito bom. Eu fui zeloso também da lei. Então ele traz o público para si. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo então dá o testemunho da sua conversão. Então ele começa, traz o público para si, dá o testemunho da sua conversão,
E no versículo 14, pulando um pouquinho, né, a gente vê lá, ó. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Verás o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Então isso Ananias falando para o apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo conta toda essa experiência da conversão dele e o chamado de Deus. Então ele está explicando quem é Paulo, foi judeu, zeloso da lei, chamado por Jesus diretamente para ser testemunha. Primeiro, ele procurava sinagogas, né? Procurava falar para os judeus. E continuando a nossa leitura, né? Versículo 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo teve que invocar o nome de Jesus para ser salvo. Isso ele está falando para os judeus. Não há salvação só porque vocês são filhos de Abraão. Tem que invocar o nome do Senhor Jesus. Então Paulo está testemunhando, deu testemunho dele e disse: não há fé sem invocar, não há salvação sem invocar o nome do Senhor Jesus. Olha o testemunho que Paulo está dando diante daqueles judeus. Ele tinha que ir para Jerusalém para fazê-lo. E algumas reflexões. O testemunho pessoal é uma poderosa ferramenta, né? A gente começa um evangelismo, uma das coisas que nós devemos fazer é dar o nosso testemunho. Como que Deus nos salvou, nos alcançou, né? Éramos mortos nossos delitos, pecados. Paulo dá esse testemunho. Jesus vivo, ressurreto, é a chave do evangelho, né? E Paulo fala: eu confessei, tive que confessar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Creio que ele ressuscitou, eu o vi ressuscitado, ressurreto. E aí, Paulo continua dando seu testemunho e vem aqui a palavra que a multidão não suporta. Continuando aquela questão da divisão entre judeu e gentil. Vamos lá para o versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me uma êxtase. Então Paulo continuando, dando testemunho de vários acontecimentos aqui. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Paulo já sabia que eles não iam receber o testemunho, mesmo assim, ele tinha que dar o testemunho. Versículo 19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo diz isso, né? Eu o enviarei para longe aos gentios. É essa palavra que o povo judeu não entendia como que um povo gentil poderia também fazer parte da salvação de Deus. E a gente vê isso no versículo 22. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, quando Paulo menciona que Deus o enviou aos gentios, eles explodem em fúria. Fala: tira esse da terra, ele não merece viver. O escândalo para muitos judeus não era apenas ser Jesus o Messias. Eles não aceitaram Jesus como Messias, mas também era escândalo ter gentios partilhando da graça de Deus.
eles não entendiam isso. E hoje ainda há gente que é o evangelho que fala, sem aquele tipo de gente. Gentios, eles não entendiam a quebra do muro entre judeus e gentios. Todos foram chamados para ser um só em Cristo Jesus. E dali nós vemos alguns acontecimentos preparatórios para a prisão de Paulo, seu encarceramento e depois a viagem para Roma. Tá? Conclusões finais, recapitulando então. Então nós vimos que os amigos de Paulo não entenderam seus planos, mesmo que amorosos, cheios de zelos, eles não conseguiam aceitar que Paulo tinha que voltar para Jerusalém, porque eles sabiam que ali ia ter perseguição, mas Paulo foi firme, mesmo sabendo que poderia sofrer, e a gente vê lá em Atos 9:16, vamos abrir rapidinho lá, conferir se eu não estou errando a referência, isso, Atos 9:16, ali na conversão de Paulo, no chamado de Paulo, Deus deixa claro, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Né? Paulo sabia disso. Ele tinha que ir para Jerusalém, fazia parte dos planos de Deus. Depois nós vimos que a igreja de Jerusalém não estava entendendo a sua mensagem, e tentou fazer aquela conciliação, né, cultural ali, mas talvez para a igreja tenha sido ali significante, mas para os judeus que não criam, não adiantou nada, porque a gente viu que ali, quando Paulo chegou em Jerusalém, aqueles judeus que não aceitaram Jesus já aprenderam e já fizeram aquele alvoroço. E nós vimos que os judeus continuaram não entender o ministério de Paulo, né? Lá em Jerusalém ele tem toda a oportunidade de dar o seu testemunho, contar como Deus o resgatou e como o usou em várias viagens missionárias, e Paulo sempre preocupado com o judeu, mas eles não aceitaram e fizeram com que clamaram a morte de Paulo, ele foi preso, e dali segue-se então os acontecimentos para a ida de Paulo para Roma. Então, algumas reflexões finais. Né? Estamos dispostos a abraçar a vontade de Deus mesmo quando ela nos leva a situações difíceis? Temos sido compreendido ou incompreendido por causa da fidelidade ao Evangelho? Paulo estava fiel ali, eu vou seguir para Jerusalém, pois importa que vá para Roma. Os que estavam lá dali não estavam compreendendo muito bem, mas ele se manteve fiel. E para aquele que ainda não creu, né, como a gente viu ali alguns judeus que ainda não haviam crido, Paulo deixa claro, Jesus está vivo, ressuscitou, ele se apresentou a mim de maneira sobrenatural, eu fui chamado e eu tive que invocar o nome do Senhor Jesus, Paulo está dizendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, crê que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. É essa a mensagem que Paulo, ainda preocupado, prega ali para os judeus, mesmo naquela situação de prisão e o pessoal gritando, mate-o, ele continua firme ali, dando o seu testemunho. Então, se você ainda não o fez, invoque o nome do Senhor, arrependa-se, creia na ressurreição de Cristo Jesus
para receber perdão e uma nova vida. É essa mensagem que Paulo, ainda preocupado com aqueles judeus incrédulos, fez mesmo diante daquela situação crítica que ele estava. Amém? Amém. Então nós vamos agora celebrar a ceia, como uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós. Chamar o Daniel, por gentileza. Tua soberania governa os céus e o universo criado. Antes que o mundo existisse, teu plano já estava de pé. Tu és onisciente, onipresente, sustento da nossa fé. Para os nossos caminhos, ancorado o coração em tempos de dor.